Fala galera, tudo bem com vocês? Finalmente eu resolvi assistir O Golpista do Tinder. Praticamente um mês depois da estreia na Netflix. O Golpista do Tinder estreou na Netflix em 2 de fevereiro e conta a história real de um golpista que aconteceu aí lá em Israel, e essa mesa barulhenta tá me dando uma agonia. Então vamos lá, eu assisti O Golpista do Tinder, acabei de assistir, eu vou falar aqui pra vocês o que eu achei deste filme, que é um filme de 2 horas que conta a história desse golpista do Tinder, que nada se compara aos golpes que a gente está acostumado a ver. Eu lembro que um golpe muito comum que a gente vê na internet aqui no Brasil é no Facebook, e é o golpe da nude. O golpe da nude no Facebook é assim: alguém, uma mulher, normalmente uma mulher, entra em contato com um homem casado e vai lá e começa uma história de cunho sexual, assim, e acaba pedindo para esse homem enviar uma nude para essa mulher, para essa suposta mulher. Depois que esse homem manda a nude para essa mulher, uma outra pessoa, fingindo ser o pai dessa mulher, diz para esse cara que enviou a nude, para essa vítima que foi enganada, que a mulher em questão com quem eles comunicava era de menor e que eles vão denunciar essa pessoa na delegacia, esse homem na delegacia. Inclusive, eles acabam forjando uma delegacia fake com fotos da Polícia Federal ao fundo, assim, onde eles estão falando sobre esse caso na delegacia. Mas é tudo fingimento, assim, é tudo uma história que eles fazem para convencer a vítima que realmente eles estão falando com a polícia. Inclusive eles fazem áudios como se eles estivessem contando para a polícia, para um delegado, a situação para convencer a pessoa, né, no caso o homem, a pagar lá a grana que eles estão pedindo. Se eles não pagarem, eles vão ser presos, ou então eles vão colocar nudes deles na internet, vão fazer um exposed da pessoa na internet, vão contar para as famílias e para a esposa desses homens que eles estão ali na internet falando com meninas menores de idade e mandando nudes. Só que assim, o golpista do Tinder levou esse golpe a um outro nível, assim, não necessariamente esse golpe, mas os golpes em si na internet, ele levou para outro nível. Então assim, é uma coisa surreal, assim. Eu tava assistindo, ai, meu mouse travou de novo. Puta que pariu. E eu escrevi um roteirinho aqui pra não me perder, mas assim, ó, vale lembrar que não tem spoilers, tá? Eu vou fazer minha resenha aqui, vou dar a minha impressão do que eu assisti sobre o golpista do Tinder, mas não tem spoiler, tá? Então, assim, não, se você não assistiu, você pode assistir a minha resenha aqui, que não vai ter spoiler. Mas eu falo sobre isso mais pro final, assim. Tá, então assim, como que funciona esse filme, esse golpista do Tinder? Então, assim, esse filme tem quase 2 horas de duração, tem 1 hora e 54 minutos. O que, no meu ponto de vista, assim, é uma coisa é um filme muito longo. Eu tive que assistir ele várias vezes, porque eu tava fazendo várias coisas, eu assisti um pouco, parava, assisti um pouco, parava. Então isso, assim, meio que estragou a experiência, por ser muito longo. Acho que poderia ter sido um pouquinho mais curto. Então, assim, o golpista do Tinder é baseado numa história real que aconteceu em 2018 em Israel. E ele conta exatamente tudo o que aconteceu com essas pessoas, com essas vítimas, que foram vítimas do golpista do Tinder. Então, como que Tinder. É que eu não tenho esse aplicativo instalado no meu celular, então eu não sei como funcionam essas coisas. Então, assim, o filme começa mostrando como que funciona o Tinder. Então, se você tem o Tinder instalado, você sabe. Mas caso você não tenha o Tinder instalado no seu celular, funciona assim. Você está passando pelos perfis. E aí, se você toca o perfil para a esquerda, é porque você não gostou da pessoa. Se você toca para a direita, é porque você gostou da pessoa. Então, assim, o filme começa mostrando as mulheres pesquisando os homens no Tinder. Então ele mostra: ah, não quero, é pobre. Ah, não quero, é feio. Ah, não quero, não sei o quê. Quando elas batem o olho no golpista do Tinder, ele é o cara perfeito. Por quê? Porque ele é rico, bem-sucedido, e mostra fotos de carrão, e mostra fotos de viagem, e mostra fotos em restaurantes chiques, mostra fotos hospedadas em hotéis chiques, assim. E as mulheres que caem no golpe do Tinder, normalmente são mulheres, assim, 40, acima de 40 anos, que já têm uma estrutura financeira um pouco mais estável, e são mulheres que estão procurando relacionamento estável, elas querem o amor, elas estão procurando o amor. E são as vítimas perfeitas para o golpista do Tinder, porque quando você
rejeita uma pessoa, você toca para a esquerda. Quando você gosta da pessoa, você toca para a direita. E ao tocar essa pessoa para a direita, é como se você desse um like no perfil dessa pessoa. E quando a pessoa retribui o like, dá o famoso match. Então assim, deu match, você gostou da pessoa e a pessoa gostou de você. Então ao mesmo tempo que você está entregando seu perfil para o golpista também está analisando seu perfil se você se encaixa no perfil daquela vítima. Então ele mostra assim, né? Ele mostra essa questão de como as pessoas escolhem as pessoas com quem eles vão namorar no Tinder. Então assim, ele é tudo que uma pessoa gosta, porque ele tem todos esses atributos, ele é um cara bonito, né? Ele é rico, ele é glamuroso e ele já entra em contato com a mulher e já começa a falar para elas que ele tá afim delas, que não sei o quê, e começa a ter um relacionamento com elas. E leva elas para os restaurantes mais chiques que você pode imaginar, para as viagens internacionais mais legais, comprovando que realmente ele é aquele cara do perfil, que tem aquele perfil de vida glamouroso, que tem grana, e leva elas para viajar de jatinho particular, e leva elas para restaurantes chiques e dá presentes. Então assim, não tem como desconfiar que ele é fake, não tem como desconfiar que aquilo é um golpe. Só que o modus operandi dele é igual para todas as vítimas. Ele vai lá, engana elas durante esse tempo, mostrando que ele tem uma vida perfeita. Inclusive, ele diz que ele é do ramo de diamantes, de extração de diamantes na África. Diz que é um ramo muito perigoso. E depois ele começa a aplicar o golpe, depois que ele já ganha a confiança das vítimas. E ele é um cara bastante que sabe enrolar a pessoa, que sabe dizer coisas que elas querem ouvir. Ele é carinhoso, ele é atencioso. E elas caem direitinho no golpe dele. E aí ele começa a aplicar o golpe, que consiste em mandar uma foto dele, como se ele tivesse sido agredido fisicamente, do segurança dele. Inclusive ele tem toda uma equipe que anda com ele. E ele mostra esse segurança machucado, segurança que ela conheceu durante as viagens, enfim, para dar mais realidade ainda pra coisa. E aí esse segurança aparece com a cabeça cortada, a cabeça machucada, só que são fotos que ele já tem em arquivo que ele vai usando em todas as vítimas. Daí, para dizer que ele precisa de dinheiro, ele diz que os inimigos dele, desse ramo de exploração de diamantes na África, são pessoas muito perigosas e estão atrás dele, encontraram ele e agora estão procurando ele e ele não pode mais utilizar os cartões de crédito dele, porque se ele utilizar os cartões de crédito dele, os inimigos vão poder rastrear ele e localizar ele. Então ele pede dinheiro vivo para as vítimas. E as vítimas começam então fazer empréstimos bancários, a vender as coisas. Inclusive teve uma delas que teve que abrir mão de toda a poupança que ela tinha, que ela ia comprar uma casa própria, ela estava guardando dinheiro para isso. E elas começam a fazer empréstimos bancários e as histórias vão cada vez mais absurdas e elas vão se envolvendo cada vez mais no golpe do golpista do Tinder. Inclusive uma delas se sentiu tão humilhada, ela se sentiu tão... Depois que ela descobriu que era um golpe, ela se sentiu tão humilhada que ela pensou em pular de um penhasco. Ela estava dirigindo o carro dela e pensou, e se eu me jogar aqui com o carro e tudo no penhasco, eu acho que vai acabar tudo. E aí ela achou que aquilo era uma solução para o problema dela, a ponto de ela ter que se internar numa clínica psiquiátrica para poder tirar esses pensamentos assim da cabeça dela antes que ela fizesse uma besteira. E assim, como que o golpista do Tinder conseguia manter esse estilo de vida glamouroso, de viagens, de festa, de carros de luxo, de roupas de grife, tirando o dinheiro das vítimas que ele enganava simultaneamente. Então, assim, ele enganava uma vítima em Paris, ao mesmo tempo que ele estava enganando uma vítima em Munique, e aí ele viajava de um lugar para o outro porque ele ia encontrar as vítimas, e ele ia pagando essas viagens com o dinheiro das mulheres, também para poder conquistar novas vítimas. Então ele sustentava esse estilo de vida dele, que era um estilo de vida caríssimo, através do dinheiro que ele tirava das vítimas dele. Era mais como um estilo de vida e não um golpe como se fosse um golpe para guardar dinheiro para fazer alguma coisa. Então ele não conseguia guardar dinheiro, porque ele vivia nesse mundo glamouroso que ele que ele conseguia proporcionar para ele mesmo através do dinheiro que ele tirava das mulheres. E era um estilo de vida mesmo, porque ele tinha tudo.
Ele tinha rede social com 100 mil seguidores, e tinha as mulheres bonitas, então ele tinha sexo, ele tinha dinheiro, ele tinha poder, ele tinha glamour. Ele era mais psicopata nesse sentido. Normalmente as vítimas que são vítimas de golpes, elas acabam não denunciando na polícia, né? Elas acabam não falando pra ninguém e acabam não denunciando isso pra ninguém. Isso só faz com que o golpista continue cada vez mais fazendo novas vítimas, porque as pessoas têm vergonha de denunciar. Mas teve uma que não teve vergonha de denunciar. Então, assim, ela estava destinada a pegar o golpista do Tinder. O que ela fez? Procurou um jornal, o jornal de maior veiculação no país dela, acho que era na Noruega, e disse: olha, tá acontecendo isso, isso, isso. Ele é um golpista e eu quero expor ele e eu quero que a gente tem que pegar esse cara. E ela disse: eu posso provar tudo que eu tô dizendo. Então ela mandou para eles prints de conversa no WhatsApp, recibo de passagem de avião, recibo de empréstimo que ela fez, foto do cara. Ela abriu a vida dela, todo aquele relacionamento que ela fez, que ela teve com o cara, para poder provar para esse jornal que ela estava falando a verdade. O que o jornal fez? Comprou a história dela, né? Acreditou na história dela e foi investigar o caso. Tá, então assim, ó, eu vou parar por aqui porque eu não vou contar mais para não dar spoiler para quem não assistiu ainda, tá? Então assim, se você assistiu, deixa aqui nos comentários a sua impressão sobre essa história. Se você ainda não assistiu, assista primeiro, depois você vai lá e volta aqui e comenta. Então se você não tem aí nada para fazer esse final de semana, hoje é sábado de noite, talvez eu poste hoje esse vídeo, daqui a pouco você pode assistir hoje à noite mesmo, deixar para amanhã, então são 2 horas, né? Então faça bastante pipoca e assista o Golpista do Tinder. Então, assim, vale lembrar que, assim, a gente nunca deve culpar as vítimas, né? As vítimas nunca têm culpa de nada, assim. Tipo, claro que a gente tem que ficar meio esperto, né? Aquela coisa, tipo, se é muita grana, se é um empréstimo, né? Muitos golpes nesse sentido, assim, paga 4 mil reais pra ganhar 40 mil reais, né? Tem que ficar meio ligado, a gente sabe que tem muito golpe, a gente tem que ficar de olho. Mas a gente não pode também culpar as vítimas, né? Porque esse cara do Tinder, ele era profissional. Qualquer pessoa cairia na lábia dele, qualquer pessoa cairia nesse golpe. Eu cairia no golpe dele. Certo? Então a gente lembra que a gente nunca deve culpar a vítima. O filme, ele é tipo uma superprodução, assim, só pra dar uns detalhes, assim, de produção. Então ele é tipo uma superprodução de filme mesmo, assim, é real a história, a gente parece que tá ali na história mesmo. E tem uma riqueza de detalhes, assim, porque mostra os restaurantes, os carros de luxo, as roupas de grife, as viagens, as cidades, Paris, Munique, Oslo, Amsterdã. Então é muito legal visualmente falando, assim, o filme. Só que o ponto negativo é que são 2 horas, então acaba ficando um pouco maçante. Certo? Então acho que era isso. A gente tem que lembrar também que ele era um sociopata, né? Eu até coloquei aqui, ó. Ele é um filme pra gente analisar até onde vai a maldade das pessoas por dinheiro, ele também é um sociopata, né? A pessoa que não tem aquela empatia, que sabe enganar todo mundo. Então, é isso aí. E só mostra também que as pessoas, quando elas não abrem isso publicamente, acaba fazendo com que mais pessoas caiam nesses golpes. Então por isso que é muito importante denunciar sem vergonha, né, de ter sido vítima, porque a vítima é, na real, a vítima, ela não tem culpa de nada, né? Então ela não precisa se envergonhar, quem tem que se envergonhar é sempre a pessoa que fez a maldade, certo? Então assim, se você não assistiu, assista, fala pra mim nos comentários aí se você já foi vítima de um golpe, pra gente poder alertar as pessoas, né? E fique muito de olho também, você que agora que a pandemia tá acabando, vai começar a namorar de novo, vai voltar pro Tinder, vai começar a encontrar as pessoas, abra o olho pra não cair aí nesses golpes, que tá cheio de golpe por aí. O golpe tá aí, cai quem quer. Muito obrigado por assistir, eu vejo você no meu próximo vídeo. Tchau!